Oi, eu sou Elissa Lopes, estudante de Psicologia da UFBA, e hoje eu vou apresentar para vocês alguns dos meus principais achados a partir da iniciação científica que eu participei, de agosto de 2023 a agosto de 2024, orientada pela professora doutora Denise Coutinho. O título do trabalho foi A Realidade Material e a Realidade Psíquica na obra de Sigmund Freud, uma revisão conceitual. E teve como principal objetivo a realização de uma revisão bibliográfica das ocorrências dos termos realidade, realidade material e realidade psíquica na obra de Sigmund Freud, tendo em vista os importantes desdobramentos que ocorrem no manejo da clínica psicanalítica, a partir da diferenciação desses termos, desde o início de sua obra. Essa distinção permitiu o surgimento de uma clínica que se diferencia de todas as demais clínicas que partem do universal para o particular, na medida em que a clínica psicanalítica dirige-se não ao particular, mas ao singular de cada caso. Freud dá grande relevância à realidade psíquica, uma novidade científica para a época, e que possibilita uma nova modalidade de tratamento, por meio da palavra, desconsiderada pela medicina. Dentre os resultados produzidos na pesquisa, foi possível traçar primeiro os principais contextos nos quais Freud aborda essas noções e suas descrições, mediante a leitura de algumas de suas principais obras, assim como de autores e autoras que buscaram identificar na contemporaneidade a validade clínica dos diferentes níveis de realidade propostos pela psicanálise. A diferenciação desses termos por Freud apresenta grande relevância em seu trabalho, sendo que na pesquisa foi possível perceber, na grande maioria dos trechos analisados, que o termo realidade aparece como um sinônimo de realidade material, e o conceito de realidade psíquica parece ser proposto como aquela realidade vivenciada pelo paciente, ainda que ela não se verifique no mundo real. Além disso, vale destacar que a categoria de real, embora seja um conceito desenvolvido por Lacan, foi anunciado por Freud em sua produção de 1940, publicada de forma póstuma, na qual, em um dos trechos, por exemplo, fazendo referência tanto à física quanto à psicologia, Freud fala: tanto numa como na outra, a tarefa consiste em descobrir, por trás das características, qualidades do objeto de investigação fornecidas diretamente à nossa percepção, algo que seja mais independente da capacidade receptiva particular de nossos órgãos sensoriais e mais próximo do suposto estado real das coisas. Não esperamos poder alcançar esse último em si mesmo, pois vemos que tudo o que acabamos de deduzir tem que ser traduzido novamente para a linguagem de nossas percepções, da qual simplesmente não podemos nos libertar. O real sempre permanecerá incognoscível. Assim, a clínica de Freud demonstrou que há elementos que escapam ao simbólico e ao imaginário, como dirá Lacan uma década depois, por serem do registro do real. Podemos dizer, então, que essa aposta de Freud tem importante repercussão na elaboração da clínica lacaniana, ao fornecer o solo para a formulação da categoria de real, elaborada por Jacques Lacan um pouco mais tarde, em 1953, com a introdução dos registros real, imaginário e simbólico. Dessa maneira, somente é possível uma aproximação na linguagem por dedução ou por tradução. O real em Freud, e não apenas em Lacan, é inalcançável e é incognoscível. Diante disso, de modo geral, eu destaco a grande relevância da diferenciação desses termos, tendo em vista que eles não estabelecem uma relação lógica de oposição exclusiva, realidade material versus realidade psíquica, isto ou aquilo. Isso também me permite pensar que, na verdade, eles demonstram ser complementares, isto e aquilo, me permitindo formular a hipótese de que Freud ele destaca o valor da realidade da realidade psíquica, a qual antes nunca havia sido considerada como objeto de interesse científico, reflexão que também foi abordada pela autora Stella Versiani. Quero destacar, por último, que essa pesquisa encontrou limitações, de acordo com a limitada disponibilidade dos textos de Freud na web, sendo que eu privilegiei as traduções da Companhia das Letras e da Autêntica, que dispõe de tradução direta do alemão para o português, podendo vir a ser expandida em pesquisas futuras. Obrigada!